Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única. Única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a doutora Isabela Parente. Doutora Isabela, um brinde à vida. Sim, sempre. Seja muito bem-vinda ao Muito Viver obrigada. Mais. Doutora Isabela Parente é vice-presidente da Associação Médica Cearense, é pediatra e, acima de tudo, gestora em saúde. Doutora Isabela, a senhora sempre quis ser médica? Na verdade, eu pensava ser arquiteta, mas como a minha irmã mais velha começou a fazer medicina, e aí eu acabei me interessando, me despertou aquela vontade também. O que foi muito bom, porque sempre é um exemplo. E daí fui evoluir para medicina e assim, sempre com muita paixão. Quando eu fiz o vestibular, eu só me inscrevi para medicina, não para outra coisa. Ou seja, realmente eu já estava determinada a ser médica. Médica pediatra, né, Isso, doutora Isabela? Isso. E a senhora continua atuando, inclusive dá plantão ainda, né? Sim, porque a gestão ela entrou meio que por acaso. Eu fui convidada. Ao longo da nossa jornada, nós recebemos convites. E eu sempre penso que quando você recebe um convite, não é por acaso. Então, foi meio que casual. Eu morei 10 anos em Manaus. Em Manaus teve a implantação do primeiro hospital da Unimed. E eu tive a felicidade de participar desse momento. Então, aquilo ali já foi, de certa maneira, me chamando a atenção para a gestão. E quando eu voltei para Fortaleza, eu sou cearense, por conta disso, acabei sendo também convidada a participar das reuniões, porque o Hospital da Unimed estava aqui se implantando. E aí, naquele momento, também a cooperativa dos pediatras estava aí aflorando, e fui convidada para o Conselho Fiscal e depois para a presidência. Então, ele entrou por acaso, mas aí eu senti a necessidade, me apaixonei, eu senti a necessidade de me qualificar. E foi fazer essa qualificação Sim, fora, né, sim, doutora Isabela? fui fazer, aí é outro momento, né, que as coisas acontecem na nossa vida, e aí você tem que ter também a sensibilidade, eu diria até a inteligência de aproveitar as oportunidades. Eu tive a oportunidade de fazer um MBA em gestão na Espanha. Nessa ocasião aí eu estava começando um relacionamento com o meu atual marido. Eu digo, não, já que eu vou ter que ir à Espanha várias vezes, vamos unir o útil ao agradável. Amor e trabalho se complementam, sim, né, doutora sim, Isabela? sim. E aí eu fiz o MBA e não só isso. Acabei validando também o meu título de médica na Espanha, né? Eu posso exercer como médica na Espanha. E assim, eu sou pediatra, neonatologista, mas eu seria uma geriatra perfeitamente. Depois até a gente vai conversar sobre isso, porque é um olhar diferenciado. Eles estão em polos, né, da vida, um no começo, o outro mais adiante, mas por incrível que pareça, tem muita semelhança em alguns aspectos. É exatamente sobre esse aspecto da gestão no envelhecimento, doutora Isabela, que eu queria abordar com a senhora. Porque a senhora, como pediatra, sabe que o envelhecimento começa a partir do nascimento. A gente já nasce ficando velho. E é difícil as pessoas entenderem essa fase da vida. Onde entra a gestora para, digamos assim, amenizar as dores da velhice? A senhora tem planos, tem projetos, já que implantou hospitais,
trabalhou na Fundação de Saúde do município, na gestão Isso, passada. isso. Qual o olhar da senhora para essa fase da vida? Na saúde existe uma máxima que a saúde não tem preço, mas ela tem um custo. E muito importante o aspecto preventivo em tudo. Para mim, a prevenção em todos os sentidos, não só na saúde, é o que faz a diferença. Então, quando nós falamos já de uma infância saudável, é exatamente para acolher uma adolescência saudável e a maturidade e a longevidade ativa, que esse é o termo que nós estamos usando muito. Tá? Então, já começa aí, por quê? Porque hoje nós sabemos perfeitamente se algumas medidas forem adotadas já com o estilo de vida, já precocemente, então muito adversidade mais na frente você não vai enfrentar. Tá? Isso está muito claro, isso já tem aí estudo mostrando e a própria vida nos mostra isso. Hoje somos 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. A senhora, como gestora e com toda essa experiência, doutora Isabela, o poder público está preocupado com o Brasil que está envelhecendo de uma forma tão acelerada? Eu diria que era para se preocupar mais e atuar mais. Porque há um certo tempo nós éramos conhecidos como um país jovem. Hoje já não é assim. O continente europeu era exatamente o continente antigo. Tá? E hoje o Brasil ele já teve muitas oportunidades. Ainda se pode fazer muito. Não estou dizendo que não possa. Mas nós já perdemos muitas oportunidades aí. Quando eu fiz esse MBA na Espanha, eu tive a oportunidade de frequentar um hospital que tinha um projeto que é o meu sonho, a implantação desse projeto, que é exatamente a atenção primária, que é aquela atenção básica, onde nós fazemos a prevenção de fato, conectado com a atenção terciária. Por quê? Porque, assim, foi tão gratificante eu ver naquele momento pacientes já com idade bem avançada, 80, 90, e eles, sabe, preocupados, comparecendo, interagindo com os profissionais, e tudo um modelo que é possivelmente de ser implantado, tanto na esfera pública como na privada. A senhora disse que tem um custo. É por conta de investimentos que o poder público às vezes recua para investir na velhice? Tem um Isabela? custo, principalmente quando nós não fazemos algumas ações preventivamente, e isso daí acaba levando a doenças crônicas. Por exemplo, uma das doenças que mais, das condições que mais afetam a população é a hipertensão. Então, assim, E é prevenível. E é prevenível com alimentação saudável, com atividade física, com um acompanhamento regular. Porque se não é feito isso, o que é que vai acontecer? Esse paciente, essa pessoa, esse cidadão, ele vai acabar parando nas emergências. E aí é todo aquele cortejo de internação. A internação ela é mais cara, totalmente diferente de tudo isso que nós estamos falando, do cuidado preventivo. Então, nós temos muitas oportunidades de fazer isso através da medicina preventiva. Mais ou menos há uns 8 anos, a Agência de Saúde, a ANS, ela lançou um projeto do Idoso Bem Cuidado. Tá? O Brasil, de qualquer forma, tem aquela política do Estatuto do Idoso. Então, algumas coisas foram feitas, mas há uma janela de oportunidades para serem ainda realizadas. E a senhora acha que o poder público é o responsável, ou a família também? A senhora falou no Estatuto do Idoso, foi criado, sancionado há 20 anos, mais ou menos, né? 20 anos. E é muito bonito, eu já ouvi profissionais da área da senhora falarem que o Estatuto do Idoso brasileiro é o mais completo, é o mais bonito, mas não é colocado em prática. Todo idoso tem direito à saúde, ao acesso a uma cidade com arquitetura acessível, né? Direito à educação, a não ser negligenciado, a não violência. O que falta, doutora Isabela? A senhora que tem uma experiência tão ampla nessa questão da gestão, está lá vendo como as coisas acontecem.
Bom, você falou uma coisa importante, Ian, que o cuidado ele não é só, as ações eles não ficam restritas, Ao nem Estado. só ao Estado, nem só à família. A família, o indivíduo, todos têm uma participação, assim como o Estado, através das políticas. A questão da mobilidade, a questão da acessibilidade, tudo isso aí, programas, tá? Tem coisa tão simples, às vezes, e isso é muito importante, o social. Porque o que é que nós vimos muitas vezes, as pessoas mais velhas, as idosas, elas são meio que esquecidas, tá? É Elas são verdade. meio que esquecidas e elas são meio que isoladas. Então, a gente já sabe que a questão social ela é muito importante, essa interação, para prevenir a demência. Nós sabemos que porque leva à depressão, leva ao isolamento, e isso daí, todo o cognitivo da pessoa ele não é estimulado. Fica comprometido, Isso, né? então assim, a gente tem muito ainda o que fazer, mas eu diria assim, é a acessibilidade, a informação qualificada. Gente, hoje em dia, qualquer pessoa às vezes se torna uma autoridade em determinado assunto, e é isso que não pode acontecer. Nós precisamos de informações qualificadas por profissionais qualificados. Então, a comunicação ela é fundamental para desmistificar, né? Tem até aquela coisa, é mito ou é verdade? Sim, Então, sim. tudo isso contribui, tá? Nós sabemos também que outra coisa que afeta muito a população é a questão do tabagismo. O Brasil foi exemplo mundial. Foi exemplo nesse plano de não fumar. Total, de não fumar. Dos ambientes. Os ambientes, os índices diminuíram assim, assustadoramente de câncer, tá? O nível de fumar, assim, o tabagismo, ele diminuiu bastante. Então, para você ver, o que foi decorrente disso? Publicidade, educação, campanhas. E isso ele tem um custo, mas não se compara a um custo hospitalar, porque a inflação hospitalar ela é muito maior do que a inflação comum, então ela só aumenta. Então aí você já vê a diferença que essas ações mais simples que dão resultado, doutora Isabela. Aí a senhora disse aqui que fez o MBA lá na Espanha, então que o seu marido mora na Espanha, a senhora vive entre Brasil e Espanha, né? Sim. E a gente sabe que o envelhecimento não é um padrão, ele é diferente, né? Lá da Espanha. Mas situações que a senhora viu lá, é possível implantar aqui? Totalmente. E existem até 12 fatores que estão relacionados a, vamos dizer, que facilitam, que promovem, aceleram uma demência, tá? E um aspecto aí super importante é a educação. Então, por que a América Latina, hoje, ela tem um percentual maior de demência comparado aos países de primeiro mundo? Exatamente, porque a educação, ela estimula o nosso cérebro. É como se nós acumulássemos aí uma reserva para o futuro. Por isso que é importante a questão de você já fomentar a educação no país, porque você estimula, você força as pessoas, né? Força, entre aspas, a pensar, a criar, a criatividade, descobrir, tá? Por isso que mesmo para a gente ter uma longevidade ativa, saudável, é importante não se acomodar, procurar aprender coisas novas, tá? Novos desafios. Isso é muito bom, porque nos estimula, isso daí, a nossa mente fica o tempo todo aí, sabe, aberta ao conhecimento. E a senhora falou numa palavra de aprender, de estar ativa, a senhora é sinônimo dessas palavras, porque aqui no Viver Mais, doutora Isabela, eu falo das dores e as delícias da passagem do tempo. A senhora vai me dizer como é que está transformando essa fase da vida depois do comercial. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta.
Unifor, única. Única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única. Única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais de volta, hoje tomando aqui um café com a doutora Isabela Parente, gestora em saúde, vice-presidente da Associação Médica Cearense. Doutora Isabela, eu deixei lá no ar a pergunta, as dores e as delícias da passagem do tempo. A senhora está aprendendo a envelhecer bem? O que a senhora faz? Eu diria que sim, até porque é importante o que as pessoas que convivem conosco, elas nos sinalizam. E assim, se eu fosse dar conselhos agora para pessoas de gerações mais recentes, mais novas, eu diria que começassem exatamente a fazer várias coisas que estão ao nosso alcance. Porque as pessoas sempre dizem, mas eu não tenho tempo. Nós somos donos do nosso tempo. Verdade. Nós não podemos nos acomodar. Então, assim, eu procuro muito, só um parênteses, eu já sou aposentada porque eu era servidora do Estado da Prefeitura, eu estou mais ou menos há 6 anos aposentada. Mas ela não está deitada, Não. se balançando. Não. Você não tem noção da rotina da doutora Isabela Parente. Dá plantão, vamos lá, E conte aí. é interessante porque as pessoas me perguntam assim, Como é que você é aposentada, você devia estar aproveitando, viajando. Eu digo, mas eu preciso querer isso. Não chegou a hora. E principalmente quando eu sou convidada para um projeto, meu olho brilha quando eu vejo que eu posso contribuir. O olho brilha e aí eu me jogo e isso é muito bom. Porque aí eu começo a conviver também, porque é muito importante essa convivência com pessoas, outras gerações, uma convivência plural, eu diria. Então, isso a gente faz muita troca, isso é importante. A atividade física é uma coisa que eu não abro mão, mesmo cansada. Eu digo, não, eu não vou. A senhora sai do plantão e vai para a academia? Às vezes? Já aconteceu isso. E aí, outra coisa também que eu procuro muito é ter momentos comigo ou com pessoas, momentos sociais. Por exemplo, vir a uma cafeteria, mesmo que eu vá sozinha, tomar um café, ver pessoas, isso para mim me faz um bem, é isso que a gente precisa. Nós precisamos aprender a ver valor em coisas simples, porque às vezes as pessoas ficam achando que tem que ser uma coisa muito complexa. Não. Tá aqui na Lê Patisserie, né? A Lê Patisserie, tomar um café, valorizar esses momentos. Então, né? Eu gosto muito, uma coisa quando eu dou... Por que eu dou plantão? Primeiro, porque eu nunca me desconectei da assistência. Porque também é importante eu estar vendo a ponta, até para me ajudar na gestão. É diferente o olhar da ponta e ele ajuda muito o olhar gestor. Então, eu já aprendi muito com isso. E como também eu busco muito a questão da experiência do paciente, a questão da humanização, diria que, entre aspas, os bastidores, é importante você conhecer os bastidores para você tomar atitudes e você corrigir processos. E não de forma superficial, não, né, doutora Isabela? Não. É bíblico isso. Principalmente, não só com criança, mas com todo paciente. Tudo. Mas eu acredito que na velhice exige um pouco mais de atenção, né? Sim, e assim, seja frio ou seja quente, mas não seja morno. O que quer dizer isso? Faça com intensidade tudo aquilo que você for fazer. Em qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, eu levo muito isso para a minha vida, tá? Eu não sou uma pessoa pessimista, negativista. Isso faz envelhecer, sabe? Então, a gente sempre, às vezes, com a dificuldade, veja como uma oportunidade, tá? Eu me cuido, eu tenho o meu momento
Tá? A espiritualidade está muito forte na sua vida, né? Forte, fortíssimo, fortíssimo. Eu coloco em prática aquilo que eu falo, tá? Eu procuro fazer isso. Então, é um somatório. Estar bem com os meus filhos, com meu marido, com os meus amigos, construir relações. Isso é fundamental para termos uma condição emocional satisfatória, né? E realmente não se acomodar. Eu sempre estou procurando algo para aprender. Tá? E isso também é outra coisa que já se mostrou. Quanto mais você busca aprender algo novo, você estimula seu cérebro, você se mantém ativa. E cuidado com a alimentação, fundamental. Isso é fundamental. Então tem mais delícias aí na passagem do tempo da doutora Isabela Parente. Tem. Eu me considero que eu estou envelhecendo bem. Tá? Eu me considero dessa maneira. E busco isso, porque é importante, porque hoje nós vemos assim, pessoas de 70, de 80 ativas, chega até 90. Semana passada eu tive a oportunidade ímpar de ir para o aniversário de 109 anos da última prima da minha mãe. 109 anos? 109, lúcida, tá? Então, é toda uma história de vida que a gente tem pela frente e exemplos, tá? Que a gente procura se inspirar e eu acredito que esteja dando certo. Que interessante, doutora Isabela, porque muitas pessoas, elas escondem a passagem do tempo, não assumem. Sim. E isso traz... fica mais difícil, né? Fica. Você muito não mais. aceitar a passagem do tempo. Isso. A palavra velho é uma ofensa, né? Então, é possível desmistificar isso individualmente e na gestão em si? Sim, sim. Eu penso que nós podemos ainda na gestão fazer, como eu falei, eu seria uma geriatra tranquilamente. Por quê? Porque a criança, ela tem já aquele apelo que todo mundo se sensibiliza. Verdade. Tá? E o idoso, a pessoa mais velha, não. Às vezes ele fica isolado. E eu lembrei de uma coisa importante, o aspecto preventivo. Sim. A surdez, tá? Ela está associada. Por quê? Porque naturalmente aquela pessoa, se ela não faz nenhuma intervenção, a gente sabe que pode fazer, tá? Ela fica isolada, ela não se comunica e vai ficando cada vez pior. Então, a prevenção, ela é um leque de oportunidades que nós temos para poder diferenciar e qualificar essa vida das pessoas. E é tão simples, né, doutora Isabela, fazer uma caminhada. Eu sei que a pessoa vai dizer, eu não vou para a praça porque eu vou ser assaltado. Mas não é nesse nível, não, né? Não é. Você pode ainda. As pessoas ficam, como é que você tem coragem de andar de bicicleta nessa cidade? Me dá prazer. Eu ando, eu vou sem medo. Não vou deixar de ir. Se desafiar. Isso. E outra coisa importante. Algum risco na vida você vai correr. Está sempre correndo. Está sempre correndo. Né? Então você não pode fazer disso uma coisa que impeça, que comprometa a tua qualidade de vida. Eu acho que é para justificar o comodismo. Isso, né? Isso. E às vezes eu dou plantão, sigo na minha jornada durante o dia e à noite eu vou para a academia. Pode dizer que muitas vezes eu vou com aquela vontade? Não. Mas isso para mim é como uma pauta medicamentosa. A mesma coisa como cuidar da pele. É uma pauta medicamentosa, como escovar os dentes, entendeu? É você incorporar na sua rotina. E nós somos isso. O ser humano, uma vez que você incorpora, pronto. Força de vontade, acima de tudo, vontade. Né, doutora Isabela? Não se acomodar. Não se acomodar. E encarar a passagem do tempo com naturalidade para tirar as vantagens. Né? Ninguém pode florear, como diz, né? Que tem as desvantagens também. Mas podem ser amenizadas. Com certeza, depende muito da gente. Sim. Depende muito. Não é esperar só do poder público, não, né? Tem a fazer. O Brasil já evoluiu, a questão do Estatuto do Idoso, como você muito bem disse. Tá? Na Europa não tem alguns privilégios que nós idosos aqui temos, não tem. Tá? A questão da fila, isso aí não tem, da prioridade na fila. Não é assim.
Olha tá? aí. Não é assim. Tem outros benefícios, que aqui a Uhum. gente já tem também, a questão da Da é, vaga, da tem lá passagem, da vaga? não, da minha Da- passagem, da minha entrada nos museus, programação, isso tem Cultural muito. tem, né? A questão das áreas públicas serem programas de educação física, essas coisas, isso tem. Uhum. Mas nem nada é perfeito, né, Ian? A gente É. sempre tem o que melhorar. E agradecer, E agradecer. porque- sempre, né? Que eu sei que a Sempre. senhora é uma pessoa muito grata, sempre. né? Doutora Isabela, mas só para concluir, a senhora falou em família. A senhora já tem 3 filhos, né? Todos formados. Todos. 2 moram fora, um no Canadá, outro em Tenerife, na Espanha. Alguma é médica? Nenhum, mas o que eles escolheram tem tudo a ver comigo em algum aspecto. Um é administrador, mas ele agora é o que mora em Toronto. Que é o É o Daniel. Daniel. Daniel, ele agora fez um curso, me surpreendeu. Ele foi nadador e ele fez um curso de Educador personal, físico. educador físico, tá? A Gabriela é nutricionista, a Gabi, que mora aqui em Fortaleza. Ela trabalha em laboratório, é mais com a questão da gestão também. Aham, olha aí, tudo a ver. Isso. E a Carol em Tenerife é na área do marketing. Ela fez marketing. Então, dos 3, é uma faceta minha. Tem um pedaço meu aí das minhas habilidades, digamos. Então, a senhora, como disse aqui no começo, está sabendo envelhecer e é isso que dá sentido à vida, né, Isso, doutora Isabela? isso. Eu costumo trazer aqui no Viver Mais entrevistas inspiradoras para uma longevidade saudável. Eu não tenho dúvida que quem está acompanhando aqui o Viver Mais se inspirou na sua história. E quem quiser conhecer mais o trabalho da doutora Isabela, está nas redes sociais? Eu publico tudo, porque eu acho importante, às vezes você faz uma coisa tão despretensiosa, aí depois você recebe um feedback de uma pessoa, poxa, doutora Isabela, aquilo que você falou foi tão legal, me impactou naquele dia, eu disse, poxa, doutora Isabela, vem de plantão, vai treinar, por que eu não posso fazer isso também? Aí eu percebi que isso é importante, tá? É onde nós falamos, a informação qualificada. Qualificada. E qual é o Instagram para acompanhar essa inspiradora Isabela Parente? Isabela.parente.9 e a doutora.isabela Então são Parente. duas. São dois. dois. O da médica e da fora da medicina. Isso. Doutora Isabela, nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou aqui, você vai lá, se inscreve, assiste novamente a nossa entrevista para se inspirar e ter uma longevidade saudável. Segue Ian Gomes também lá no Instagram. Doutora Isabela, uma alegria aprender com a senhora. Muito bom, um brinde à vida. Brinde a vida sempre. Sempre. Agradecer mais uma vez a Lei Félix aqui por ceder o espaço para nossas gravações. Viver Mais de hoje está por aqui e até o nosso próximo encontro. Combinado? Nadíssimo. Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo.